Toda história tem um início, um meio e um fim. E a história de Jeffrey Dahmer começou em 18 de junho de 1978. Ele que seria considerado mais tarde um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, num dia comum, num dia simples como qualquer outro, mudou a trajetória e a vida de várias famílias. Aqui é o Douglas, do canal Arquivo Zero, e essa é a história de hoje. A primeira vítima de Dahmer foi Steven Mark Hicks, um jovem de apenas 18 anos que tinha acabado de se graduar. Ele, como um jovem da época que gostava do rock, estava seguindo perto de um lago que ali haveria um show. E como os jovens da época tinham o costume de pegar carona, lá os dois passaram várias horas juntos. Consumiram álcool, passaram um tempo conversando, mas só que Steven não havia desistido de ir pro show e também já tinha passado muito tempo ali na casa de Dahmer. Então ele decidiu sair, mas mal sabia ele que foi essa decisão que mudou a sua vida completamente. Todo aquele clima tranquilo e descontraído havia acabado. Para Dahmer, em um interrogatório, década depois do acontecido, ele fala que ele não queria se sentir sozinho. Quando Steven falou que ia embora, aquilo começou a incomodar ele de tal jeito que ele não aceitou. E por não aceitar isso, ele resolveu atacar Steven. Num momento que ele estava distraído, ele o atacou, depois estrangulou até a morte, fazendo com que depois ele escondesse esse corpo de uma maneira minuciosa. E para vocês entenderem o grau de psicopatia que ele, com apenas 18 anos, já tinha, ele conseguiu esconder de uma maneira tão perfeita que futuramente ficaria muito mais difícil para os policiais encontrarem os restos de Steven. Naquela mesma noite, a família da vítima nem imaginava o que tinha acontecido. Seus pais, Richard e Martha, passavam mais uma noite tranquila, porque era comum entre os jovens da época passarem algum momento a mais nas casas dos amigos, ou ficarem até tarde, pousar em outro lugar. A única coisa que chamou a atenção desses pais é que Steven não avisou nada. Ele simplesmente não voltou. Isso daí garantiria para ele talvez uma bronca, algo simples, que era normal para a época. Trazendo para nossa realidade atual, não é como hoje. Hoje em dia tem celular, coisas rápidas que você pode entrar em contato com outra pessoa. Na época não, era algo baseado na confiança. E era isso que os seus pais tinham no Steven. Investigação começou como qualquer outra. Fizeram todo o acompanhamento. Conversaram com os familiares, conversaram com amigos novamente. Pegaram o passo a passo que ele percorreu aquele dia. Em torno de 56 quilômetros da casa até o lago Chippewa, que era onde teria aquele show de rock. Mas então, nada foi descoberto. Nenhum traço ou resquício do que aconteceu com Steve foi encontrado. Sem testemunhas ou qualquer evidência do que tivesse acontecido, o caso, conforme o tempo foi passando, foi esfriando. Ele se mantinha ativo, mas como não tinha evidências ou não tinha nada que pudesse fazer aquele caso reacender, ele foi se esquecendo. Mas de acordo com a própria detetive que assumiu o caso depois, a Carol, ela disse, era como se ele simplesmente tivesse desaparecido. E após um longo tempo, uma dúvida, uma pergunta permanecia sem resposta. O que aconteceu com Steven Hicks? A família já passava por 13 anos de sofrimento. Eles viviam entre a esperança e a angústia de provavelmente receber
de um momento para o outro, a resposta de 13 anos de espera. 1991. Às vezes não foi a resposta que a família tanto esperava, mas ela finalmente chegou. Naquele ano, Jeffrey Dahmer foi encontrado e preso, porque dentro do seu apartamento foi encontrado restos mortais de várias pessoas. Fato esse que deu uma série de investigação que acabou resultando na notícia que desagradou muito a família. Ao longo de várias sessões de interrogatórios cumpridos que levaram a polícia a identificar que Dahmer realmente tinha cometido vários crimes, e um deles foi o que surpreendeu a todos. O seu primeiro, que havia sido em Ohio ainda, 13 anos atrás, o de Steven Hicks. Ele realmente confessou que, após matar Hicks, ele desmembrou e uma mata próxima da sua casa ele espalhou os restos mortais. Desaparecimento que intrigou e machucou essa família por mais de uma década finalmente chegou ao fim, mas a notícia em si não trouxe paz para a família, mas sim uma realidade terrível e cruel, que eles não encontrariam o seu filho Steve com vida nunca mais. Após a condenação de Jeffrey Dahmer, a mãe de Steve ainda não estava satisfeita e ela buscava outros culpados, possíveis culpados. No caso, seriam os pais de Dahmer. Na visão dela, os pais deveriam saber o nível de periculosidade que o filho deles representava. Então, ela processou eles e, como indenização, buscava 50 milhões de dólares. Mais tarde, pelo juiz, isso não foi levado em consideração, até mesmo porque os pais tiveram contato com ele até os 18 anos e dos 18 anos para frente ele já morava sozinho e já praticava os crimes não perto dos pais, mas distante. Então, esse já foi uma ação que foi completamente descartada. A segunda ação foi motivada também contra um juiz que autorizou um cineasta a fazer um filme, um seriado da história de Jeffrey Dahmer. Nesse caso, ela também não ganhou. Ainda assim, os desdobramentos desse julgamento foram feitos em Ohio, algo muito importante que acabou resultando na condenação de Dahmer pela morte de Steve, algo que resultou a ele mais uma prisão perpétua. Durante o julgamento, Martha Hicks se pronunciou e falou algo que realmente sintetizava anos e anos de dor e sofrimento que ela estava passando. Seu sorriso podia mantê-lo longe de problemas, mas ele nunca havia conhecido ninguém como esse monstro. Steven foi o primeiro a ser morto, o último a ser identificado e o último a ser enterrado. Não posso acionar a cadeira elétrica, mas faria isso para este animal. O que Dahmer fez me levou a questionar minha religião, minha sanidade e minha razão de existir. Nenhum pai deveria passar pelo que eu passei, vendo pedaços do seu filho na televisão ou estampado nos jornais. Steven Hicks foi a primeira vítima de Jeffrey Dahmer. Ele desapareceu no verão de 1978. Uma vítima que aparentemente seria mais um assassinato, um crime que aconteceu comum, mas que não. Ele acabou iniciando uma série de assassinatos que viriam a acontecer, tudo ocorrido pela mão de Jeffrey. Hicks foi a primeira vítima que iniciou essa trajetória de assassinatos que Jeffrey Dahmer ainda cometeria. Ele foi aquele que passou por primeira fase de transição, que Dahmer era um jovem tranquilo, pacato aparentemente, para se tornar o mais macabro e cruel serial killer dos Estados Unidos. Essa foi a primeira vítima de Jeffrey Dahmer.
vocês podem notar que ele estava começando a colocar certos padrões e também identificar que houve uma ruptura do jovem Dahmer, que poderia ter certos costumes estranhos, coisas que mais à frente ele veio no interrogatório e falou, as coisas que ele praticava quando ele era mais jovem. Só que houve uma ruptura e agora de fato ele estava caminhando para se tornar um verdadeiro serial killer, sem emoções, uma pessoa que agia por impulso e se transformava, quando estava favorável para ele, num verdadeiro animal, sedento por sangue. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo do canal aqui, Arquivo Zero.